Como vencer o pecado é o que vamos responder no vídeo de hoje. Eu sou o pastor Ednei Dubiel e esse é o canal Fé em Ação. Convido você a ficar até o final desse vídeo porque Deus tem uma palavra para você. Se é novo por aqui, já convido a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações. Também convido você a interagir conosco, deixar o seu comentário, porque isso é de fundamental importância para nós. O texto que vamos usar por referência está no livro de Tiago, capítulo 1, e o versículo 15, que diz assim: Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Como evitar o pecado? Nesse texto aqui, nós vamos ler ainda o versículo 3, que diz assim, olha, o versículo 13 do capítulo 1 diz assim: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E daí vem o versículo 15. Vamos ler novamente, diz assim, olha: Então a cobiça, depois de haver concebido, ela dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Esse capítulo 1 de Tiago aqui, nós vemos que o apóstolo Tiago, ele está aqui mostrando a diferença entre tentação e provação, né? Deus, ele nos prova. A provação, ela vem de Deus. Deus nos prova e o intuito de Deus nos provar é nos deixar mais forte, nos deixar mais experiente, é nos aperfeiçoar com a provação. Agora, a tentação, ela vem do diabo. Quem tenta é o diabo. E o objetivo da tentação é levar ao pecado, né? Tentar a pessoa para ela pecar, tá certo? Então, vejamos aqui algumas coisas que precisam ser bem analisadas aqui no versículo 15 do capítulo 1 de Tiago é cobiça. O que é cobiça? Cobiça não é olhar, né? O olhar não é cobiça. Cobiça é olhar desejando. Quando uma pessoa deseja aquilo que é proibido, é cobiça, né? Quando ela deseja algo, desejar. Cobiça é você desejar algo que não pode ser seu, né? Não pode ser seu. Isso é cobiçar, né? Então, a cobiça é pecado. Então, cobiça, desejar. Desejar. Então, é a primeira coisa a se analisar, a cobiça. Então, a cobiça, depois de haver concebido. O que é conceber? Quando uma mulher concebe, é quando ela engravida, né? Quando ela engravida, não é quando ela dá à luz, né? É quando ela engravidou. Quando a mulher concebe a criança, ela vai dar à luz dali a 9 meses. Então, quando a cobiça depois de haver concebido, ela dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. São coisas bem interessantíssimas aqui, que não estão por acaso, né? Eu ouvi um professor de teologia que ele falava uma coisa muito interessante, que nenhuma palavra na Bíblia está ali por acaso. A pergunta a ser respondida, então, é: como vencer o pecado? Para vencer o pecado, é preciso vencê-lo enquanto está na mente. Então, quando uma pessoa olha para algo e cobiça, ela entende assim. Se ela entender assim, não, isso não pode ser meu, isso é pecado. E abandonar aquilo, ela vai evitar o pecado. Mas se ela continuar alimentando aquele desejo, se ela ocupar sua mente com aquilo, inevitavelmente ela vai dar à luz ao pecado. Por que isso acontece? Porque o corpo, ele é instrumento da mente.
tudo aquilo que ocupa o pensamento da pessoa vai desembocar nas ações. A mente ela é dividida em mente consciente e mente subconsciente, né? A mente consciente é a razão, é o aqui, o agora, essa é a mente consciente. E a mente inconsciente são as emoções, né? É a mente irracional que dizem. Quando uma pessoa, ela ali no seu consciente, fica alimentando aquilo que é errado por muito tempo, se isso ocupar a mente por muito tempo, vai descer para a mente subconsciente, para a mente irracional. E quando a pessoa menos perceber, ela já está cometendo o pecado. Então, a forma de vencer o pecado é enquanto ele está na mente. Então, quando o mau pensamento vir, nós devemos fugir. Nós devemos descartar o mau pensamento. Nós devemos entender, nós devemos gerenciar o nosso pensamento. Não, isso é pecado. Isso vai levar à morte. Eu devo fugir. Então, toda pessoa que vence aqui, ela vence o pecado. Mas se perder aqui, vai desembocar no pecado. Vocês estão me entendendo? Volto a dizer, o pecado não acontece do dia para a noite. Aqui o texto está dizendo. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, quando uma pessoa se ocupa com o mau pensamento, o texto está bem claro aqui, quando a pessoa fica cobiçando, já está pecando, né? A cobiça ali, ela vai dar a luz ao pecado. E se o pecado se consumar nas ações, ele está falando na ação, aí vai gerar a morte. Então, esse texto confirma as palavras de Jesus, que diz que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela, né? Então, já pecou, o pecado já aconteceu na mente, na cobiça. E se consumar aquilo, vai gerar a morte. Então, que possamos se apegar a isso. A maneira de vencer o pecado é na mente, enquanto está na mente. Quando o mau pensamento vir, quando a cobiça vir, nós devemos descartar, se ocupar com aquilo que é certo. A nossa mente deve ser ocupada com bons pensamentos, com aquilo que louva a Deus, com aquilo que enaltece a Deus, com aquilo que é certo. Então, evite se expor, evite pôr diante dos teus olhos coisas que não agradam a Deus, coisas que sejam pecado. Fuja destas coisas, procure se alimentar a tua alma, alimentar a tua mente com bons pensamentos. Isso vai desembocar em boas ações. As ações é resultado dos pensamentos. Quem pensa errado, age errado. E quem pensa certo, age certo. É uma coisa que devemos levar para a nossa vida. O corpo é instrumento da mente. Se a minha mente é sadia, se eu penso coisa boa, as minhas ações serão boas. Mas a pessoa que se entrega a maus pensamentos, as suas ações serão ações más. Que Deus abençoe a tua vida, que você possa fugir do pecado e se apegar a Deus e viver uma vida separada para a glória de Deus. É o que eu peço, é o meu desejo. Vamos orar? Neste momento estarei orando com você e por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu peço a tua graça, a tua bênção sobre a vida dessa pessoa que nos vê. Pai querido, que ela possa encontrar força para vencer o pecado. Senhor, o pecado é algo que nós devemos fugir. Não devemos querer enfrentar o pecado, porque a natureza humana ela é fraca para o pecado. Devemos fugir do pecado e assim seremos vencedores. Pai querido, Pai santo, dê a tua graça, abençoa a vida, dando a tua graça, a tua bênção sobre a vida da família, dando saúde, eu repreendo as enfermidades. Pai querido, que o pecado não tenha domínio sobre a vida dessa pessoa e que ela possa ser liberta em nome de Jesus e viver para a tua glória. É a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Não saia desse vídeo sem antes se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações.
e deixar também os seus comentários. Deus o abençoe.